Olá, pessoas! Eu sou a professora Annelise e hoje a gente vai falar sobre as invasões holandesas no Brasil colônia. Bora pra aula? Bom, pessoal, para falar das invasões holandesas no Brasil colônia, a gente vai ter que se voltar um pouco na história europeia do século XVI. Sim, lembrem-se que o Brasil colônia é um período, né, que a gente tem que fazer sempre relação com a história europeia. É muito dinâmico e está totalmente relacionado. E aí a gente tem que relembrar que no século XVI, início da colonização do Brasil, a gente também tem como destaque na história europeia a Espanha. A Espanha, que era um país que basicamente dominava o comércio marítimo nessa época, que tinha suas colônias na América Espanhola, mas que também tinha forte influência, né, no Sacro Império Romano Germânico. O rei da Espanha também era imperador desse grande império, então ele tinha influência nos reinos germânicos e nos Países Baixos também. Então o domínio da Espanha nessa época era extremamente importante. E qual a relação disso com as invasões holandesas? Bom, os holandeses aí então eram dominados pelos espanhóis. E aí que a gente entra num outro contexto, que é o contexto de Portugal nessa época. Os problemas que a gente vai ter com relação à dinastia portuguesa vão acabar se juntando às questões da Espanha. Então é por isso que eu estou dando esse contexto para vocês sobre quem era a Espanha no século XVI e agora a gente vai pensar em Portugal. Portugal, que era a nossa metrópole, que fazia a nossa colonização, começa a passar por fortes problemas dinásticos no século XVI. Isso porque o rei de Portugal, o Dom Sebastião, ele não deixa herdeiros e ele faz uma viagem para o norte da África em que ele acaba tendo um conflito, guerreando com os muçulmanos dessa região e ele simplesmente desaparece nesse local. Esse rei Dom Henrique não tinha herdeiros e durante muito tempo essa posse dele do trono português vai ser questionada tanto pelos nobres quanto pela população comum, porque temiam que poderia acontecer com o trono português, já que a gente tem uma pessoa de idade avançada e que não tem filhos. Então esse poderia ser um problema e realmente foi um problema para a coroa portuguesa. Ao falecer o Dom Henrique, a coroa espanhola basicamente toma, né, o poder da coroa portuguesa. Se a gente pensar na coroa espanhola que estava crescendo, que era uma potência econômica na época, a ideia de acrescentar mais um império, mais um reino, que era Portugal, aos seus domínios, era muito importante, era essencial. Então o rei Dom Felipe II da Espanha basicamente vai tomar o trono português e vai unir a Espanha e Portugal num único reino. Esse reino vai ser chamado de União Ibérica. Então, basicamente, nesse período da União Ibérica, a Espanha praticamente tomou conta das colônias e das regiões que eram dominadas por Portugal. Havia a ideia, a partir de um documento chamado Juramento de Tomar, que Portugal tivesse autonomia para organizar as suas colônias, as suas posses, porém na prática acaba que a Espanha é que domina esses territórios. Bom, então falei aqui para vocês da importância da Espanha, da situação de Portugal na época e agora da União Ibérica. Mas qual a relação disso com o Brasil colônia? Bom, a partir do momento que a Espanha toma ali as posses de Portugal, basicamente o Brasil colônia fica sob o domínio da Espanha, né, praticamente. E aí, dentro desse contexto, a gente tem um outro problema, que era a região dominada pelos espanhóis do Sacro Império Romano Germânico. Eu disse para vocês que esse império era dominado pela Espanha, só que os Países Baixos, a região onde hoje fica a Holanda, começa a entrar em atrito com a Espanha, exigindo a sua independência dos espanhóis, exigindo essa maior autonomia, até porque os holandeses tinham um papel muito importante quando a gente pensa no refino do açúcar e na comercialização entre as colônias da Espanha e de Portugal também. Então era uma região que estava crescendo economicamente. Essa economia que estava se desenvolvendo pela Holanda era muito importante, mas ela tinha vários entraves com a Espanha que justamente fazia esse monopólio no comércio tanto na América Espanhola quanto na Europa, né, em si.
Acontece que no final do século XVI, a Holanda então declara sua independência da Espanha e, como forma ali de reagir contrário a essa independência, os espanhóis declaram um boicote comercial à Holanda. Então, a ideia de que agora os espanhóis não comprariam, nem venderiam mais nada para os holandeses era muito importante, porque isso acabava trazendo vários prejuízos aos holandeses. Bom, o que os holandeses fazem então como forma de reação? Começam a criar companhias de comércio com o objetivo de invadir e explorar todas as colônias que pertenciam à Espanha. E é aí que a gente vem para o Brasil, pessoal. O Brasil era o que nesse momento, né? Ele estava sendo uma colônia e estava sendo dominada pelos espanhóis por conta da União Ibérica. Então os holandeses criam uma companhia de comércio, que era a Companhia das Índias, exclusivamente para se apropriar dos territórios espanhóis na América, na chamada América Portuguesa. Bom, foram duas tentativas dos holandeses de ocuparem a região do Brasil colônia. A primeira delas acontece em 1624, quando os holandeses mandam vários navios para Salvador, na Bahia, e tentam invadir esse território. Porém, a gente tem vários conflitos com os colonizadores que aqui estavam e esses holandeses são expulsos de Salvador. Mesmo com essa tentativa frustrada de invadir Salvador, os holandeses ficaram por muitos anos saqueando navios na costa brasileira, mais ou menos aí por 5 anos no nordeste do Brasil. E é interessante notar que a Companhia das Índias Ocidentais, que foi criada justamente para essa invasão aqui do nosso território, para a ocupação do nosso território, ela foi considerada a primeira empresa da história de capital aberto. Isso significa que as pessoas que concordavam com essa invasão, com essa ocupação, que viam, né, nessa ocupação de repente um motivo para conseguir se desenvolver economicamente, elas patrocinavam a Companhia Ocidental das Índias para que essa ocupação acontecesse. A gente tem relatos de historiadores, inclusive, que os próprios portugueses acabavam apoiando e incentivando a Companhia das Índias. Então é bem interessante esse caso. Bom, com todos esses recursos disponíveis e com esse patrocínio aí, os holandeses conseguem então ocupar a região de Pernambuco, no Nordeste brasileiro, em 1630. Principalmente pela questão do açúcar que era produzido nessa região e que gerava muito lucro. Então o foco dos holandeses foi a cidade de Olinda e a cidade de Recife, que eram pontos muito importantes na exploração do açúcar. Para vocês terem uma ideia, entre 1630 até 1635, os holandeses tiveram vários atritos com os senhores de engenho locais, principalmente do Recife, né, dessa região. Só que, ao longo do tempo, os holandeses tiveram várias estratégias de alianças com os senhores de engenho locais e até mesmo com pessoas ali do local que acreditavam que a ocupação dos holandeses poderia beneficiá-los de alguma forma. Um dos exemplos que a gente tem é da história do Calabar. O Calabar era um escravizado que acabou colaborando com a entrada dos holandeses aqui na região e por muitos anos ele foi visto pelos portugueses como um traidor, como um inimigo. Porém, estudos atuais da historiografia mostram que o Calabar pensava, né, nos benefícios que os holandeses poderiam trazer, porque uma das promessas dos holandeses nesse momento era de libertar os escravizados, de tirar os jesuítas aqui da região, que obrigavam os indígenas também a se converter ao catolicismo. Então essa ideia de traidor veio muito da história portuguesa, obviamente. Bom, vamos pensar aí que no final do século XVI, início do século XVII, os holandeses se instalam numa das regiões mais ricas do Brasil colônia. A região de Pernambuco era uma região que produzia muito açúcar, que era vendido para a Europa, então cabia agora aos holandeses administrarem, tornarem mais eficiente essa produção do açúcar. E foi isso que eles fizeram. Os holandeses trouxeram para cá um administrador que vai ser o Maurício de Nassau. O Conde Maurício de Nassau chega aqui no Brasil com o objetivo de harmonizar as relações
entre os senhores de engenho e os holandeses. Então, uma estratégia que o Maurício de Nassau teve foi entrar em acordos com esses senhores, emprestando dinheiro para esses senhores de engenho melhorarem a sua produção do açúcar, trazendo o benefício para esses senhores dos escravizados, que muitas vezes vinham de regiões que estavam dominadas também pelos holandeses, né, entre postos comerciais de escravos africanos que eram dos espanhóis e foram dominados pelos holandeses, então tinha esse benefício para os senhores de engenho, e isso foi fazendo com que os senhores aos poucos confiassem nos holandeses e liberassem essa entrada dentro das cidades de Recife e de Olinda. Outra mudança importante que veio com o Conde de Nassau foi a ideia de modernizar as cidades. Principalmente quando a gente pensa em Recife, o Conde de Nassau ele vem com a ideia de criação de estradas, pontes, de caminhos para facilitar a ida, né, do açúcar para os portos. Ele também vai trazer uma ideia de arquitetura muito parecida com o que se tem lá na Holanda, inclusive em Amsterdã, aqueles predinhos, aquelas casinhas coloridas, né? Os rios, os canais, principalmente, que vêm da ideia arquitetônica já holandesa. A construção também de teatros, zoológicos, observatórios foi de destaque, né? Faz com que Recife se torne uma das cidades de maior destaque da América Portuguesa. A ideia de poder trazer também a liberdade de culto para a América Portuguesa. Então, judeus vieram para cá, calvinistas, protestantes de forma geral. A única não liberdade de culto, vamos dizer assim, que existia era que os holandeses impedem que os jesuítas se mantivessem nas cidades, até por conta da ideia deles unilateral de conversão. Outro destaque da vinda dos holandeses para cá foram os viajantes naturalistas holandeses que vêm para o Brasil para pintar, para estudar a natureza da colônia. Então, um dos destaques, por exemplo, é o Frans Post. E aí a gente tem relatos desses viajantes que são levados para a Europa, e de lá a gente tem ali uma divulgação de como era a América Portuguesa, a antiga América Portuguesa. Pensando na questão política e também uma forma estratégica que o Maurício de Nassau pensou, foi criar a chamada Câmara dos Escabinos. Essa câmara era composta por senhores de engenho, por holandeses, e tinham como objetivo criar leis, colocar essas leis em prática, administrar da melhor forma, da forma mais eficiente a cidade. Então isso já dava ali aquela aliança de uma forma bem mais harmônica entre os senhores de engenho e os holandeses. Bom, pessoal, vocês se lembram que lá no começo da aula eu falei da União Ibérica, né? Em 1640, essa União Ibérica vai se desfazer com a retomada do trono português, dessa vez pela dinastia de Bragança. Então, todo esse domínio que os holandeses estavam tendo aqui vai aos poucos se enfraquecendo. Mas, para que os Bragança entrem no poder em Portugal e tenham uma aliança e tenham uma convivência mais harmônica com as outras potências europeias, os portugueses acabam fazendo um acordo com os holandeses, e os holandeses poderiam permanecer por mais 10 anos no Brasil colônia, para que aos poucos eles fossem se retirando e os portugueses tomando a administração e a política do lugar novamente. Acontece que em 1644 o Maurício de Nassau é afastado da administração, ele volta para a Holanda, e a Companhia das Índias Ocidentais começa algumas práticas administrativas aqui no Brasil colônia bem diferentes daquelas que o Conde de Nassau fazia. Bom, a questão de aumentar impostos, endurecer a administração, toda aquela harmonia que existia entre holandeses e senhores de engenho portugueses começa a se desfazer, e isso vai gerar revolta da população que morava aqui no Brasil, tanto dos senhores quanto da população comum, que temiam esse endurecimento, viviam de uma forma totalmente diferente, e de repente você tem essa mudança, né? E aí isso chama a atenção também dos portugueses. Os portugueses perceberam que existia essa tentativa de revolta, e com receio de repente um pensamento emancipacionista, de independência das pessoas que viviam aqui na América Portuguesa,
os portugueses apoiam as revoltas contra os holandeses, inclusive mandando navios e armamento. E é a partir daí que a gente tem a chamada insurreição pernambucana. A insurreição pernambucana, então, ela permite a expulsão dos holandeses, não só pela força e pela resistência da população que estava aqui na América Portuguesa, mas também pelo contexto que a Holanda vivia na Europa. Bom, os holandeses eles estavam em guerra com a Inglaterra por conta dos atos de navegação que foram impostos por Oliver Cromwell. Esses atos de navegação diziam que qualquer mercadoria que fosse entrar ou sair do continente deveriam entrar e sair por navios ingleses ou pelo pagamento de taxas a esses ingleses. Como os holandeses também eram especialistas no comércio marítimo e necessitavam desse comércio marítimo, eles acabam entrando em conflito com os ingleses. Essa guerra, de certa forma, enfraquece os holandeses aqui no Brasil, porque eles estão tomando atenção nesse momento para esse conflito. Além disso, o próprio apoio que Portugal dá para os colonos aqui no Brasil ajuda muito a essa resistência da insurreição pernambucana dar certo. Bom, expulsos os holandeses aqui da nossa região, o que fica vai ser esse sentimento de resistência, de vitória que os pernambucanos têm. Inclusive, isso vai acabar reverberando, né, voltando por muitas vezes esse sentimento ao longo do Brasil colônia em outras revoltas pernambucanas. E também a gente tem um enfraquecimento econômico dessa região no final do século XVII por conta da guerra, do conflito, que traz muitos gastos, né? Então são duas consequências importantes da insurreição pernambucana. Bom, pessoal, a insurreição pernambucana, ela não fica só no contexto do século XVII, ela vai ser, vamos dizer assim, resgatada lá no século XIX, no Segundo Reinado. Lembra que a gente falou em outro vídeo já sobre o Segundo Reinado, nessa tentativa do Dom Pedro II de criar uma identidade nacional, se voltando à nossa história colonial. Então a gente tem um pintor, tanto Pedro Américo quanto o Vítor Meirelles, que eram pintores que eram oficiais da coroa aqui no Brasil e que tentavam, de certa forma, fazer essa construção dessa identidade. E a insurreição pernambucana, ela traz um quadro bem de destaque, que se torna muito importante, que é o quadro da Batalha dos Guararapes, do Vítor Meirelles, de 1879. Nesse quadro, a gente tem aí o retrato de um enfrentamento entre as milícias brasileiras e portuguesas e as forças da Companhia das Índias Ocidentais. Essa batalha ocorre em 1648 e é considerada como um marco dentro do processo de expulsão dos holandeses no Nordeste brasileiro. Esse quadro está incluso nesse gênero de pinturas históricas do Segundo Reinado e, dentre as pinturas, esse é um quadro que foi uma ferramenta fundamental para a construção de uma nacionalidade brasileira. Então a gente tem essa revisão desse passado colonial por meio desse quadro, a criação das lutas, dos heróis, né? Inclusive vai ser um dos mitos fundadores até do Exército Brasileiro. Se a gente pensar historicamente, não existia esse sentimento de nacionalidade nessa época, tampouco a ideia de um Brasil. Então era uma batalha, foi uma insurreição muito local, mas essa memória vai ser depois resgatada e tentativa, desse resgate dessa memória lá no Segundo Reinado para a construção de uma identidade nacional. Muitas vezes o vestibular traz essas imagens, traz esse contexto para a gente pensar um pouquinho da história além do factual. Bom, pessoal, se você gostou desse vídeo, não deixa de curtir aqui, se inscrever no canal e ativar o sininho para receber todas as notificações. E até a próxima aula!